Olá, você que está nos assistindo, estamos aqui para recapitular a lição. Estamos localizados em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, na Igreja Adventista do Pênfigo. E é muito bom você estar conosco. Você que tem inscrito, você que não se inscreveu ainda, que possa se inscrever no nosso canal, que possa estar conosco recapitulando essa lição. E que o Senhor continue abençoando a sua vida. Você que tem um pedido, pode colocar também. Você que tem um comentário, fique à disposição para estar comentando. Está aqui conosco o professor Enéas, está conosco também o professor Júnior, e eu sou a Denira. Muito bom. E antes de começarmos essa recapitulação, nós vamos pedir para que o irmão Júnior possa fazer essa oração. Oremos. Querido Deus, grandioso e poderoso Pai, queremos entregar a nossa vida nas Tuas mãos e queremos ser guiados por Ti, Senhor, não somente agora, mas em todos os momentos. Iremos recapitular o estudo da Tua Palavra e queremos que o Teu Santo Espírito se faça presente, nos ajudando a compreender e ajudando também as pessoas que estão assistindo a compreender também os Teus planos. Cuide de cada um, nós te pedimos por Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. Essa lição de número 6, dons espirituais, ela vem trazendo para nós algo muito interessante, para que nós possamos realmente colocar em prática em nossas vidas. E o texto para memorizar está assim: sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. 1 Coríntios 14, versículo 1. E aqui na lição, ela tem uma imagem da igreja, com um coração no meio, bem na porta. E em volta dela tem mão, olho, boca, o nariz, o cérebro, o dente, o ouvido, o pé. E eu achei muito interessante, porque eu tive pesquisando a respeito, para que a gente pudéssemos trazer algo para mostrar realmente sobre o que cada um simboliza. Os olhos simbolizam discernimento espiritual e vigilância. Deus concede a alguns a capacidade de perceber a necessidade de orientar a igreja. Então, muitas vezes nós vimos que os nossos olhos, ele tem a função de enxergar, de ver. O ouvido representa a disposição para ouvir a voz de Deus e a necessidade das pessoas. Por isso que tem muitas pessoas que conseguem ouvir e atender as pessoas só ouvindo. As pessoas querem falar, só ouve. A boca simboliza o dom de ensinar, pregar, evangelizar e encorajar por meio da palavra. A mão representa o serviço, ajuda prática, a misericórdia e o cuidado dos outros. Os pés lembram a missão de levar o evangelho ao mundo. O cérebro representa a sabedoria, administração, liderança, planejamento para a obra de Deus. Nariz pode simbolizar discernimento espiritual, a capacidade de distinguir o certo ou o errado. Ou também, quando cheira um cheiro bom ou um cheiro ruim, O nariz, ele tem essa função de mostrar para nós realmente se nós estamos indo pelo caminho certo, pelo caminho errado. O dente, ele não está na Bíblia, mas simboliza força, perseverança, fé. E é muito interessante porque aqui especifica esse dom, na ilustração, que reforça que todas as partes têm a sua função. Uma boca sem dente vai mastigar alimento com muitas dificuldades, E isso também está representando a questão de cada função que tem o nosso corpo. A igreja mostra todos os dons devem ser usados para fortalecer a igreja e glorificar a Deus, nunca exaltação própria. O coração na igreja representa o amor, e o fundamento de todos os dons, que está colocado em 1 Coríntios 13. E o que eu achei interessante nós vermos essa questão daqui da igreja, é que todos os dons, e cada um recebe, porque o Espírito Santo os concede. Só que nenhum é mais do que o outro. E a ilustração boa para esse texto da lição do sábado à tarde é que quando tem uma orquestra, que tem os instrumentos,
Tem o violino, tem o violão de corda, tem o piano, tem a bateria, tem a flauta. Nenhum instrumento sobressai o outro, que nenhum tem importância mais que o outro. E o nosso corpo também, que fala a questão dos dons, que a mão, o pé, a boca, o ouvido, todos eles têm uma função, mas nenhum sobressai o outro. Porque se nós formos colocar isso como sendo essencial, a minha mão é essencial, a minha boca é essencial, nós vamos ver que a função da igreja corresponde a um corpo com vários membros, mas que tem um único objetivo de seguir o Criador do universo. Porque é Ele que nos dá esse dom. É Ele que nos fortalece para fazer o que é melhor. Na lição de domingo, então, diversidade de dons. Essa diversidade de dons é aquilo que a gente viu na ilustração da lição de sábado. Cada um tem uma função, mas de um só propósito. Paulo, ele ensina que Deus concede diferentes dons e ministérios, e a forma de atuação, mas todos vêm do mesmo Espírito, nenhum dom é superior ao outro. Eu achei muito interessante isso, porque muitas vezes as pessoas querem ser mais do que o outro. Não, eu sou o pastor, eu sou o ancião, eu sou o cantor, eu sou o zelador. Mas para Deus, todos nós somos iguais. Não tem diferença, não tem distinção. E isso é muito interessante, porque nessa diversidade, a ênfase da diversidade que Paulo fala aqui, é que todos os dons são importantes, todos, mas deve ser usado para servir, não para se gloriar em função própria. E aí, 1 Coríntios, eu achei interessante esse texto, eu já deixei marcado aqui para nós lermos. Em 1 Coríntios 12, versículo 1 a 6, fala assim: Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso, quero que entendam que ninguém que fale pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo e em todos. Então não adianta nós querermos achar, porque eu tenho um dom, eu tenho uma função na igreja, achar que isso é dom meu, é próprio para que eu possa fazer, e as pessoas não ter nenhuma função. Todos guiados pelo Espírito de Deus. Nenhum dom foi feito para que eu possa falar, esse aqui é dom meu, esse é dom do Júnior, esse é dom do irmão Enéas, e pronto. Não. Se não for o Espírito de Deus e Deus guiando, de nada vai adiantar para a nossa vida. A Bíblia, no caso aqui, ela compara a igreja como um corpo. Um corpo composto só de mãos não faz sentido. Como que ele vai funcionar? Um corpo composto só de olhos não vai dar certo, não é um corpo. Então, cada um dentro da comunidade cristã tem o seu papel a desempenhar. Imagina se todos fossem cantar, onde estaria quem estaria ouvindo? E se todos fossem falar, viesse para frente e falasse tudo ao mesmo tempo, seria uma balbúrdia, né? Então, cada um tem a sua função, e dentro da sua função, ele coopera com o crescimento da igreja, que é o corpo de Cristo. E ainda, a Bíblia nos ensina e nos revela que os exemplos de dons espirituais na nossa vida, ele tem que ensinar, encorajar, liderar, ter misericórdia para com os outros,
evangelizar, profetizar, ter hospitalidade. E ainda assim, Ellen White, ela fala na parábolas de Jesus, os talentos concedidos por Deus devem ser usados para a sua glória, para o bem da humanidade. Então, se eu tenho um dom, um talento, e se eu não coloco isso à disposição de servir, de estar em amor, e me colocar inteiramente à disposição de Deus, de nada vai servir, porque eu vou estar colocando isso como sendo minha função própria. Aí eu posso, eu quero. Não. Tudo para a honra e glória de Deus. Nada em função nossa mesmo. E aqui vem uma perguntinha para nós encerrarmos essa lição de domingo, mas se tiver algum comentário, pode estar à disposição. Perceba novamente que o ênfase de Paulo vem mostrando que a unidade é fundamental, porque a igreja é o corpo de Cristo, como o irmão professor Enéas falou agora. O corpo de Cristo. Sem mão, sem boca, sem pé, tem alguma função? Não tem nenhuma função. Então, o corpo de Cristo vai ter função quando nós nos colocarmos inteiramente à disposição do Espírito Santo de Deus, para que possa nos mover em espírito e em verdade, para que nós possamos levar as outras pessoas em amor, em hospitalidade, em mansidão. As funções, elas são diferentes, mas tem que ter um único propósito: ter o Espírito de Deus em nossa vida. A lição de segunda-feira, unidade por meio da diversidade. Então, na lição de segunda-feira, até o título, né, unidade por meio da diversidade. Paulo, ele faz uma introdução, né, desse assunto, de acordo com a Bíblia, lá em 1 Coríntios, capítulo 12, foi falado aqui, e aí ele fala assim: o Espírito é o Senhor é o mesmo Deus, e isso é desenvolvido no decorrer de toda a lição. Todo esse capítulo a gente entende isso, né, essa expressão: o corpo é um só Espírito, um só corpo, um só Espírito, e todos membros de um só corpo. Só que no mesmo tempo em que ele fala isso, ele fala também da diversidade. Ele ressalta ali a diferença entre os membros desse corpo, né? Ele fala assim: ó, existem muitos membros, todos nós fomos batizados, não é só o mesmo, mas muitos, todo o corpo. Quando ele fala da unidade, ele também fala da diversidade. Ele coloca ali os dois juntos, né? Mas aí tudo com um propósito só. A ênfase dessa fala dele, ao mesmo tempo em que a diversidade, existe a unidade. Mostra que esses dons espirituais que existem, eles visam o quê? Promover uma unidade, que é a pregação do Evangelho como um todo, no meio da diversidade. Todas as funções, todos os cargos da igreja, todos os departamentos, eles têm que ser direcionados com um único objetivo, que é alcançar pessoas para o reino de Deus, e independente da função, né, independente do que a pessoa tem feito. E aí até essa pergunta que eu achei interessante, que o guia traz, a pergunta que Paulo usa o exemplo do corpo humano, né? Ele usa o exemplo bem exemplificado assim do corpo humano. Ele fala assim sobre o corpo, lá em 1 Coríntios capítulo 12, do 12 ao 31. E, então, assim, a pergunta: por que a ilustração do corpo, com suas muitas partes, é adequada para apresentar ou representar a igreja e seus membros? No corpo humano a gente sabe, como foi falado na introdução da lição, o olho tem a função, a boca tem a sua função, os pés têm a sua função, independente da fraqueza, porque aqui nesse capítulo ele fala assim, nesses versos, que existem às vezes aqueles que são mais fracos, mais sensíveis e que precisam da proteção. A gente pode usar até o exemplo assim, se alguém colocar a lanterna focada diretamente no seu olho, que é sensível, uma parte do corpo vai entrar em ação e vai defender, né, que é automaticamente a nossa mão, né? Então é mais ou menos isso que Paulo estava querendo usar como exemplo, a questão do corpo humano, para mostrar que todos fazem parte de um só corpo, e esse corpo, a cabeça, é o próprio Jesus. Neste caso, o verso 25 do capítulo 12, ele ilustra muito bem isso, né? Verso 25 diz o seguinte: para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Ou seja, devemos trabalhar de tal forma que haja harmonia e crescimento de todo o conjunto. Exatamente. E aí, pode falar, irmã. Né? É que a unidade que existe entre Cristo e os discípulos, entre nós, né? Ele não destrói a personalidade de cada um. Não. Ele só vem reforçar. Vem reforçar. E aqui diz assim, que ele falou
para as pessoas daquela época, porque existia uma diferença muito grande. As pessoas, elas estavam em conflito porque eles valorizavam muito aqueles que tinham um cargo maior, né? As pessoas que tinham uma função melhor na igreja, naquela época, ela era mais valorizada. E as pessoas que não tinham uma função tão importante, ela era meio que deixada de lado, né? E às vezes a gente pensa que não, mas às vezes a pregação maior é da menina da recepção, da mulher da recepção, alcança mais pessoas do que, às vezes, uma mensagem pregada aqui no púlpito, porque o que fez a recepção dela foi muito mais amor, que ele fala, inclusive, isso, né? Em outras palavras, qualquer que seja o dom, quando exercido com sabedoria e amor, agrada a Deus. Então, o que Deus mais se agrada é independente do seu dom, o que você coloca ali para fazer aquela ação, né? A questão do amor é muito mais importante, o amor que você coloca na sua função, do que exatamente a sua função que você vem fazendo diante de Deus e das pessoas. Fazer com dedicação, né? Com dedicação. Eu falo que muitas vezes nós queremos fazer e aparecer. E não é isso que a lição está querendo dizer. O fazer em amor, para que as pessoas possam ver Cristo em nós. Há uma diferença bastante grande nessa diversidade que fala por meio dessa unidade em Cristo. E aí, né, até aqui a lição, ela fala para que a gente possa listar os dons e procurar, né, qual é o meu dom. Porque o que Deus precisa é de pessoas disponíveis para pregar o Evangelho. Deus precisa de disponíveis, né? E Ele tem buscado os disponíveis. Então a gente precisa olhar assim, opa, esse aqui é meu dom. Então eu vou colocar para a obra de Deus, né? E fazer, como foi a lição anterior, né? Fazer de todo o coração. Colocar com tudo, fazer com tudo, né? O plano de Deus e a obra de Deus, que é a vontade dEle. Essa lição de segunda-feira falou mais ou menos isso. Isso mesmo. Passando para a lição de terça-feira, um caminho ainda mais excelente. E é até uma continuação, né, da lição de segunda, né, a questão assim, porque como nós introduzimos aqui, falamos do amor, que é maior de todos os dons. E aí tem aquele texto conhecido por todos os poetas, né, que é o 1 Coríntios capítulo 13, que fala lá, né, em relação ao amor, como o dom supremo, né? O amor é o dom supremo, o amor é um dom. E quando a gente faz as coisas para Deus com amor, a gente vê que as coisas, elas são bem feitas e o resultado vem, né? O resultado vem. Deus vem para buscar, o próprio Paulo fala isso em Coríntios, né? O céu é algo que Deus preparou para aqueles que o amam, né? Então, até para isso. E a gente sabe que sem amar, né? Quem não ama não conhece a Deus. Então, é muito importante a questão do amor aqui. E esse caminho, o amor como um dom, ele não é um dom entre muitos, ele é o meio pelo qual todos os dons alcançam o seu propósito, né? E aí vai falar sobre os dons, a diversidade de dons, mas se não tiver amor, nada disso vale, né? Nada aproveita. Pode profetizar, que é importante, né? A lição, o verso até falou da profecia, que é muito importante, se não tiver amor, não vale. Poderíamos dizer que o amor é como um cimento, né? Ele tem que unir os outros materiais. Se não houver um cimento para unir a pedra, a areia, o ferro, não há construção, né? Então, o amor, ele é um elo de ligação e um catalisador de tudo. Porque sem o amor, não faz sentido. Você já imaginou uma casa em que o marido fica brigando com a mulher e que os filhos têm divergência com todo, e todo mundo de cara fechada? Essa casa não é um lar, não é um lar. Mas uma igreja também, onde fica um puxando para um lado e um para o outro, a tendência é reduzir e cair. Mas quando há unidade no amor de Deus, aí tudo faz sentido. A religião torna-se uma religião agradável, o ambiente torna um ambiente bom para se estar, e é isto que Deus deseja que haja, né? Uma ligação, poderia dizer assim, um aconchego entre os irmãos, entre os membros da comunidade. O amor, ele é essencial, né? O amor é essencial, ele é um dom supremo. O amor é o evangelho em uma só palavra, né? Tem uma canção que fala. E tem um texto que a gente conhece bastante na Bíblia, que fala sobre a fé, que sem fé é impossível agradar a Deus. Só que a gente vê que o amor, ele é maior do que a fé, né? Se a fé, sem fé, a pessoa sem fé é impossível agradar a Deus, imagina uma pessoa sem amor, né? Se sem fé é impossível agradar a Deus, e sem amor? E ele é superior também à esperança. Supera, né? A esperança acaba
Quando Jesus Se não voltar, tiver não amor. precisa, né? Exatamente. Em 1 Coríntios 13 fala, né? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, de nada serei. E ainda fala também na questão que o amor tudo suporta, crê, né? E eu falo que o dom do amor é o princípio de todas as coisas. Porque imagina só, se nós estivermos fazendo algo, e se esse amor não aparece? Se o amor de Deus não fosse tanto, como é que ele enviaria o Filho para morrer na cruz do Calvário? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse amor é que ele pede de nós. Isso. E o texto inicia, né, fala aqui de duas coisas, dois instrumentos, né, o bronze, que era como se fosse o sino, e aqui diz assim o símbolo, né, o símbolo, que é aquele prato, né, aquele prato que das orquestras, fanfarra que bate. Então, se a pessoa não tiver amor, ela é como um sino que bate, e o símbolo que toca, e é vazio, não tem mais nada, não faz sentido, né? Em outras palavras, a mensagem é falada, mas é vazia. Porque a pessoa precisa de amor, até para transmitir a mensagem, precisa de amor. E no final termina, né? Se não tiver amor, nada disso me aproveitaria. Pode doar os bens para o pobre, pode dar o corpo para ser queimado, pode fazer de tudo. Se não tiver amor, é em vão. Porque o amor, ele não tem inveja. Ele não se gloria de si mesmo. O amor, ele é um amor de Deus. Porque aquele que não conhece, não tem amor. Porque Deus é amor. O amor é uma ação. O amor é ação. Né? Isso mesmo. Passando para a lição de quarta-feira, o dom de línguas. Na igreja de Corinto estava um problema muito sério relacionado com o dom de línguas. E isto é um problema que também perdura até os dias de hoje. Você já imaginou se ficar na igreja um grupo de pessoas falando um francês, outro japonês, o outro inglês e o outro, sei lá, mandarim? O que adiantaria para os demais? Né? Não teria resultado nenhum. Então, no caso do dom de línguas aqui, Paulo disse que a pessoa deve falar com entendimento e que haja intérprete. Uma vez eu tive uma discussão com um pastor. O pastor, ele assumiu o púlpito, quando ele ia pregar, ele falava tantos termos gregos, termos hebraicos, termos aramaicos, que a gente não conseguia entender o sermão dele. Um dia eu falei assim para ele: pastor, você precisa dar ração para coelho, você está dando ração para girafa. A maioria das pessoas aqui não está entendendo o que está falando. Portanto, a língua, ela precisa ser revelada, precisa ser exercida de uma tal forma que o corpo tenha entendimento e que haja um crescimento, né? Um crescimento desse corpo. Ele diz também aqui que os que falam em outro idioma não devem se exibir, né? Causando, então, desconforto aos demais, porém que haja intérprete, haja alguém para traduzir, mas não ficar com exibição com os demais. E isso é um problema sério, porque se a pessoa ficar falando em outras línguas no meio de um grupo, o que vai acontecer? Aqueles que entendem aquela língua vai permanecer ali, os demais vão sair. E o objetivo dos dons espirituais é agregar as pessoas, né? Esse é o objetivo, agregar. A língua precisa ser compreensível e dita de maneira correta. Você já imaginou se uma pessoa assumir um púlpito e começar a falar, só apontar dedos e defeitos, o que vai acontecer com os demais? Eles não vão nem querer ficar ouvindo, né? Porque, querendo ou não, as pessoas vêm para realmente ouvir e querer saber de algo de amor, aprender, de compreensão, não de acusação, não de colocando como sendo uma hostilidade ali. Porque para mostrar os erros nossos, o inimigo já faz isso. Mas Deus, com a sua misericórdia, Ele vem e nos acolhe. Então, se nós viemos até aqui, nós queremos também aprender e colocar em prática o amor que Deus nos ensinou.
ele fala aqui, tem 2 versos, né, interessante dessa parte, o capítulo 14, verso 19, que ele fala assim, ó, Paulo dizendo, contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir aos outros, a falar 10.000 palavras em outra língua. Né, ele fala isso. Em outro texto que é até mais pesado do que esse, que é no verso 28, né, que ele diz assim, ó, mas, ele fala em relação a falar em língua, se tiver para interpretar, beleza, se não tiver, ele diz assim, ó, não havendo intérprete, o que ele pede para que faça? Fique calado, né? Ó, se não tiver ninguém para falar, para interpretar, então, ó, fique em silêncio aí que é melhor, né? Em outras palavras, o dom de língua, ou melhor, o dom da fala, ela é essencial numa comunidade. Quando essa comunidade se entende, ela cresce, ela desenvolve. Mas se não houver entendimento, ela vai simplesmente desagregar aqueles poucos que ali estão. Daí a necessidade do dom de língua ser desempenhado com critérios, né? Paulo, nós vamos ver que na lição de quinta-feira também, que o problema é que eles estavam dando tanta importância ao dom de língua, que esquecia o dom de profecia. E qual é a função de um dom de profecia na igreja? Ela é instrução, tanto das coisas presentes, quanto das coisas futuras. A Bíblia está cheia de profecia, de Gênesis a Apocalipse. Todas as coisas que foram escritas na Bíblia, mesmo que você, assim, não, ao olhar para ela, não perceba que seja uma profecia, ela é uma profecia. Por exemplo, os sacrifícios feitos lá no templo representava quem? O Messias que haveria de vir no futuro, né? A maneira do sacerdote falar também representava quem? Jesus diz, e o verbo se fez carne. Olha só, o próprio Deus se fez carne para habitar entre nós. E para fazer o quê? Para instruir a gente das coisas que já tinham acontecido, das que estavam acontecendo e das que iriam acontecer. Então aí entra a profecia na prática, né? O dom de profecia, ele revela então o desejo de Deus, esclarecendo as coisas atuais e as coisas que deverão acontecer no futuro. E se nós vermos em Apocalipse, capítulo 12, versículo 17, vem falando a respeito. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da sua descendência. Ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Isso é profecia. Sim. E é o que aconteceu e está acontecendo. Porque quando nós vimos que isso vai acontecer futuro de perseguição, sobre a questão do dom de profecia que foi nos falado, em Apocalipse também 18:4 fala, retirai-vos dela, povo meu, para não ser descúmplice de seus flagelos. É um alerta também para nós. E eu fiquei pensando e analisando, o dom de profecia aqui, nós temos que ter, e tem, a Bíblia relata isso, porque considera o encorajamento de reunir os irmãos, fortalecer a fé de cada um de nós. Porque a divergência hoje você pode, o seu interior é tudo para você, mas o nosso eu não consegue nada. A minha vontade de nada serve. Mas se eu coloco os dons espirituais de Deus para edificar a igreja, o dom de profecia para instruir a igreja, nesse caso entra a pregação, entra os professores, sim, né? os pastores, os membros. Quando uma pessoa vai ler a Bíblia e fazer uma mensagem, às vezes ele nem está sabendo, mas o que está ouvindo, ele é edificado e ele é também, como é que eu poderia dizer assim, tranquilizado quanto às coisas. Sim. E nessa tranquilização desse indivíduo que estava atribulado por algum problema, traz ele paz e crescimento espiritual. Então, o dom de profecia, ele tem múltiplas formas. Não é só falar sobre o futuro, mas ele esclarece o passado, alegra as pessoas no presente e instrui aqueles que precisam de instrução. Porque quando nós colocamos isso
ensinamento como um dom para as pessoas, mesmo que a nossa fala, mas a fala maior, com o poder de Deus, as pessoas vai firmar os pés na rocha, vai reativar, vamos colocar assim, né? O amor ao próximo. Porque quando fala de amor, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo, também entra nessa questão. Sim. Porque como que eu vou falar sobre a questão da profecia para alguém, se eu não tenho amor, como nós já citamos? De nada vai servir. Entenderam? Em outras palavras, a sua maneira de viver, de agir, de falar, de sentir, de ser e de estar no ambiente tem que estar de acordo com a palavra de Deus. De acordo com a palavra de Deus. Justamente. Aquilo que muitas vezes as pessoas vão ler, o único livro vai ser a minha vida. Você vai testemunhar para as pessoas, ela não precisa ler a Bíblia, mas você vai dar testemunho para elas através daquilo que você vive. E a questão da profecia, né, que você está falando, a Bíblia mesmo nos ensina que esses dons espirituais, eles não terminaram na época dos apóstolos, né, não terminaram ali, eles continuam, né, nos últimos dias e vai permanecer até o fim, né, e uma das características que indicam, assim, a uma igreja remanescente, distintiva, é justamente essa questão aí do dom da profecia, como você estava lendo ali Apocalipse, né, capítulo 17, capítulo 14 também, capítulo 12 está dizendo sobre isso. Né, que é realmente uma das características que define, que distingue, né, a igreja remanescente, é que o dom da profecia, ele permanece até o final. Né, e essa profecia justamente é falar algo que está para acontecer. E a coisa que a pessoa falar que vai acontecer, ela precisa realmente acontecer ou revelar aquilo que já aconteceu, porque se a palavra não for cumprida, então aquele profeta não é de Deus. Profeta. Ele é de um outro espírito, menos do Espírito Santo. Aqui vem relatando para nós um pouquinho sobre a questão que Ellen White fala a respeito, né? Ninguém deve sentir que seja excessivamente humilhante, demonstrar que busca maiores suprimentos junto ao trono da graça. As portas do templo devem ser abertas. O templo da alma deve ser purificado da contaminação moral, os altares de sacrifícios postos em ordens, o egoísmo eliminado da alma e os ídolos sacrificados. Deus está constantemente concedendo e recebermos, devemos constantemente compartilhar, mostrar para as pessoas que se nós não buscarmos a Ele verdadeiramente, nós vamos nos perder. Até quem está dentro da igreja, estudando e vendo e não colocando em prática. Porque o que ele está relatando aqui para nós? Ninguém deve ser excessivamente exaltado, humilhado. Ah não, agora eu sei isso, o irmão Júnior não sabe, então eu vou ser maior que o irmão Júnior. A relação é que nós devemos estar aptos a pregar a profecia de tal forma que as pessoas venham ver que a nossa vivência está correto dentro do que o texto bíblico, o que a profecia está relatando. O interessante de tudo isso, que nós estamos comentando desde o princípio sobre os dons espirituais, é como se fosse uma corrente. Se você quebrar um elo, perde-se a corrente. E no caso aqui, de tudo isso aqui que nós comentamos desde o princípio, está baseado no amor. E o amor não é o amor é uma ação. Na verdade, eu diria que o amor é uma pessoa. Amor é o próprio Deus. Então, se ele não tiver internalizado no meu coração, qualquer atitude, qualquer trabalho que eu execute dentro da igreja, não tem valor nenhum, como o irmão Júnior falou uns minutos atrás, seria como um símbolo, como um tambor, como uma coisa que só faz barulho. Então ele precisa que haja nele o quê? Uma compreensão, uma divulgação daquilo que Deus é. Deus é amor. E qual o objetivo de Deus? O que Jesus veio fazer nesse mundo? Por que Deus nos chamou a fazer parte do seu povo?
E esse chamado é para que o nome de Deus, para que a pessoa de Jesus Cristo seja glorificada no homem. Então, todos esses dons que foram comentados aqui, é para que o Senhor seja glorificado, que o reino de Deus seja estabelecido agora nos nossos corações e no futuro na terra também. Isso é o principal, né? A principal causa de tudo isso, da explicação de Paulo, o que ele queria levar às pessoas de Coríntios, é o que a gente precisa entender hoje como igreja moderna, que é exatamente essa questão. A mensagem precisa alcançar as pessoas, a gente sabe, só que as pessoas, elas têm diferentes dons, só que todos esses dons, eles precisam ser usados com esse único objetivo. A igreja, ela existe com esse único objetivo. Tem pessoas com funções diferentes dentro da igreja, assim como o corpo, foi falado aqui, né? Independente ele é mais, ele faz menos, não. Todos eles têm o mesmo objetivo, que é alcançar as pessoas e mostrar para as pessoas o caminho da salvação. E nós temos que nos preocupar com as nossas crianças, os nossos jovens, porque se nós ensinarmos a base de tudo, quando entrar na faculdade, quando estiver lá fora, eles não vão perder o foco. Eles não vão perder realmente o foco que é Jesus. Porque o que eles, lá fora, o que ensina? Doutrinas de homens. E eu sei que eu estou lá na faculdade, na Universidade Federal, eu sei como que é. Se não tiver a base de tudo, acaba caindo. Aí como construir a casa na rocha e na areia. Se nós construirmos a nossa base da nossa família, dos nossos filhos, na rocha que é Jesus Cristo, pode cair tempestade, pode vir profecia de homens, pode me falar o que quiser. Eles vão permanecer firmes na rocha que é Jesus Cristo. Aí entra, Denira, a comunicação. A comunicação. Né? Então, a palavra de Deus, ela deve ser comunicada na sua maneira de viver, na sua maneira de agir, na sua maneira de ensinar, que aí entra a profecia, né? Já que você está falando a maneira de ensinar, entra também o dom de línguas. Quando você ajuda alguém, entra o dom do amor. Então, é um conjunto que não pode se associar a nada. Tudo precisa estar trabalhando assim, como se fosse uma engrenagem. Se você quebra um dente da engrenagem, acabou, não tem mais. Então, o amor é essa ligação que entre todas essas atividades que tornam o povo de Deus ativo desde o Éden até a volta de Jesus. E essa atividade não vai acabar nunca, porque a palavra de Deus, Jesus falou assim, olha, se vocês me amam, o meu Pai o amará. E viremos para vocês e faremos em vocês ou em você morada. E essa morada é que torna capaz da gente desempenhar, que torna esse corpo eficiente. Isso mesmo. A lição de sexta-feira, nós vamos aqui então vermos que ninguém pode desprezar ninguém por achar que o cargo dela é mais importante que o outro. A função dela, se não for em Cristo Jesus, de nada serve. Pode ser, aí a gente entende assim, né? A igreja, ela tem realmente distribuições de ministério, de funções, e a gente não pode olhar como, ele é melhor ou ele é menor do que o outro, né? O diácono menor que o ancião, a pessoa da recepção menor que o ministério da mulher, da escola sabatina, não. São diversas funções, e o que a gente precisa entender é que, independente da função que a gente estiver, o mais importante é exercer essa função com amor, porque o que Deus olha é exatamente isso. O mais importante para Ele é você fazer aquilo que for para fazer, mas fazer com amor, porque a função dele, a missão dele para nós é justamente essa daí, que é o mais importante. Se não fizer com amor, não vale. Você já imaginou se o pé, ou melhor, se o olho não avisar o pé do tropeço, né? Se a boca não degustar, você falou sobre o dente, não fala, mas se a boca não degustar o alimento, como que o corpo vai sobreviver, né? Se o nariz não aspirar o ar puro, como é que vai haver oxigenação no cérebro e que os alimentos, tudo serão transportados corretamente, porque o sangue não vai prestar, se o nariz não trabalhar direito. Mas se o ouvido não prestar atenção no que está sendo dito,
como que o corpo vai ser advertido de alguma coisa também? Então, a unidade aqui é uma coisa fantástica. A colocação de Paulo como um corpo é muito importante. Então, ele disse o seguinte, aqui no segundo parágrafo da lição de sexta-feira, lá na linha quinta ou sexta, não sei, eu não contei aqui. Todos devem trabalhar sobre as ordens de um mesmo dirigente. E quem é esse dirigente? Jesus. Deus, Jesus. Eu fiquei pensando em Atos 2. O que aconteceu? Eles só puderam pregar, e a multidão ali, que se converteu, mais de 3.000 pessoas, quando eles tiveram um só propósito, uma só unidade. Ali exerceu o dom de línguas, mas cada um recebeu o evangelho na sua própria língua. Quando eles passaram um tempo juntos. Passaram um tempo juntos. A unidade. Na unidade. A unidade, que é o que a gente precisa como igreja, buscar com o mesmo objetivo. E eu vou repetir, o objetivo da igreja, a igreja existe para proclamar a mensagem da salvação, pregar o evangelho eterno. E o evangelho, né, o amor é o evangelho em uma só palavra. A gente precisa entender isso, né? É o nosso objetivo. E quando nós passamos a vivência disso, as pessoas lá fora vão perceber a diferença, que há diversidade, mas a unidade em um só propósito. Uma outra coisa interessante, no caso, seria na questão do ensino, não é? Eu tenho uma experiência, você tem outra experiência, o Júnior tem outra. Mas quando juntamos essas experiências, o que acontece? Eu cresço com o conhecimento que você passou para mim, o Júnior cresce com o conhecimento que você passou para ele, e eu cresço com o conhecimento de vocês dois passaram para mim. Então, nesse sentido, nós precisamos estar unidos em todas as circunstâncias, né? Cada um de nós necessita da ajuda que podemos receber de outros mentes. É aquilo que o senhor acabou de dizer. Cada um necessita. Deus atuará em outras mentes além da nossa. Os vários dons dados e diferentes indivíduos devem fundir-se para o aperfeiçoamento dos santos, para desempenhar seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então não adianta eu querer achar que eu sou sozinha, achar que você é sozinha, achar que o irmão Enéas é sozinho. Nós necessitamos de estarmos unidos. E uma das maiores estratégias do inimigo, e tem sido a maior estratégia dele, é a famosa frase, dividir para conquistar. Né? O que ele tem feito? Ele tem criado divisões dentro da igreja, dentro da sociedade, dentro do mundo. Né? Eu sou do A, eu sou do B, e isso enfraquece. E é justamente isso que enfraquece. Dentro das igrejas, ele cria divisões, porque sabe que um reino dividido não subsiste. Né? Então, o que ele tem feito é justamente isso. E a gente precisa ser unânimes no mesmo pensamento. Nós estamos indo para o mesmo lugar. Se estamos indo para o mesmo lugar, tem aqueles que estão andando devagar, nós precisamos parar e esperar para que eles possam acompanhar a gente. Nós estamos correndo, andando, caminhando rumo à Canaã celestial. Uns mais rápidos, outros mais lentos, mas todos para o mesmo lugar. E o que a gente precisa, para a gente poder chegar, é entender que vamos dar as mãos e vamos chegar juntos até o final. Amém, verdade. Sempre haverá obstáculos. Sempre haverá coisas a conquistar, né? Alguma dificuldade. E aquele que acabou de passar por aquela dificuldade, estende a mão àquele que está atrás, né? Para ajudá-lo. E esse é o objetivo do corpo de Cristo. Todos trabalhar com um único propósito: divulgar o reino de Deus e alcançar o reino eterno, né? A graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo, repartindo o Espírito a cada indivíduo, conforme Ele quer. Esses dons já são nossos em Cristo, mas a posse real depende da nossa recepção do Espírito de Deus. Parábolas de Jesus, página 189. Então, enquanto nós estivermos disputando quem é mais, quem é maior, quem é menor, quem é melhor, esse dom, nós não vamos conseguir. Mas a graça que foi concedida a cada um de nós, pela morte de Cristo na cruz do Calvário, vai ser nos concedido quando nós tirarmos a inveja, o orgulho,
tirarmos a prepotência, aí o Espírito Santo vai habitar no nosso coração e nós vamos difundir o amor, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio em todos os aspectos. Em outras palavras, olhar sempre para o nosso líder. Para o nosso líder Jesus. Que o Senhor possa continuar nos abençoando e nós possamos estar na próxima semana recapitulando mais uma lição. Mas aqui findou-se a lição dons espirituais. Vamos orar? Grandioso Deus, obrigado, Pai, porque essa mensagem possa ficar gravada em nossos corações e que nós possamos colocar em prática em nossas vidas e que as pessoas possam ver em nós a Tua benignidade, o Teu amor em cada momento que eles olharem para nós. Que nós possamos ser luz no mundo escuro, nós possamos ser o sal da terra. Nós pedimos não porque haja nós mérito, mas é confiando no Teu poder, por Jesus. Amém. Amém.